Olá, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando olhe. Estamos aqui para mais um momento de elementos de máquinas. Então vamos lá hoje com relação de transmissão, certo? Vamos iniciar os elementos de transmissão e a gente começa entendendo a relação de transmissão. A relação de transmissão é uma proporção. Matematicamente falando, quando a gente fala em proporção, a gente está falando de uma fração, de uma relação entre dois números, por isso que tem esse nome, relação de transmissão. Quais são esses dois números? Vamos ver. Vocês vão observar agora aqui um mecanismo onde é girado uma alavanca e uma hélice faz o movimento da saída, tá? Aqui está. Então, aqui, ó. Aqui seria a entrada do nosso movimento, né? A mão mexendo a alavanca e tu vai observar a movimentação dessa hélice. Então, a tarefa é observar, anotar, né? Tu tá com o caderno aí, né? Sempre pronto. A aula de hoje tem bastante anotação, tá? Não tem essa de ficar só olhando, precisa anotar. Então, anota aí, montagem 1, porque tu precisa escrever o que acontece, tá? Vai observar a proporção entre as rotações de entrada e saída, tá? Tu vai observar, conforme aqui for dada uma volta na entrada, quantas voltas a hélice aqui na saída faz, tá? Tu pode fixar o olhar, por exemplo, nessa extremidade da hélice, que ela tá para esse lado aqui. Então ela vai fazer a volta e depois vai passar aqui. Aí seria contando as voltas, tá? Vamos lá. Certo? Anotou, né? Agora a gente vai para montagem 2. Vais observar que o comportamento das rotações é diferente. Então tu vai anotar agora, escrever essa relação numérica. A gente precisa de números aí, tá? Qual é a proporção entre a rotação de entrada e a rotação de saída? Certo? Tá anotado, né? Deu para perceber a diferença, né? Uma delas, a rotação se amplia, em outra, a rotação se diminui. E por esses vídeos, dá para observar que tem uma diferença nas duas montagens. As engrenagens estão em posições invertidas entre elas, de uma para outra. Essa é a diferença. Então, a diferença entre as rotações de saída das duas, da montagem 1 e da montagem 2, é causada por esse posicionamento ali das engrenagens. Certo? Vamos avançar. E essa proporção entre as rotações, ou essa relação entre as rotações, é diretamente proporcional, tal e qual, à quantidade de dentes das rodas dentadas. Então a tarefa agora é contar quantos dentes. Aqui na roda grande. Vamos lá, pode marcar aqui, ó. Tem essa marquinha aqui, né? Que é a marca de injeção do plástico. Então vamos começar aqui, tá? Vamos fazer assim, ó. Vamos começar depois desse
E aí a gente termina contando nele. Tá? Vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então a engrenagem grande tem 24 dentes. E a engrenagem pequena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Então elas, na montagem 1 estava numa configuração e na montagem 2 estava invertido. Né? Só tem duas opções ali. Ok, vamos lá. A gente representa, de maneira curta, relação de transmissão pela letra I, certo? Então vamos lá, temos a montagem 1 e a montagem 2. A montagem 1, né, era qual arranjo das rodas? É uma pergunta. Entrava com a grande, com a roda dentada grande, saía com a pequena ou o contrário? A montagem 1, pergunto, era a de rotação ampliada ou reduzida? Tá na tua, por isso que tá na tua anotação aí, certo? Então na montagem 1 a gente tinha a entrada com a roda grande, 24 dentes, e a saída com a pequena de 8 dentes. E na montagem 2, o contrário, né? Entrada com a pequena e saída com a grande. Então por causa dessas montagens que deu aquele efeito observado ali no vídeo. Tá? Vamos conferir ali, ó. Ó, montagem 1 entra com a grande, sai com a pequena. Montagem 2 entra com a pequena, sai com a grande. Tá, estávamos aqui. Bom, então a montagem 1, o que aconteceu? A rotação ampliou, né? Com qual proporção? Na entrada deu uma volta e na saída deu 3 voltas. E a montagem 2 não vai ser algo muito diferente disso, mas vai ser o oposto disso. A gente percebeu que a rotação reduziu, então a entrada deu uma volta e a saída deu menos que uma volta, deu 1/3 de volta. A entrada deu 2 voltas, a saída deu 2/3 de volta. A entrada deu 3 voltas e a saída deu 1 volta. Fechou? Tá, então essa é a proporção daquelas montagens. E a essas alturas, tu já te deu conta que a mesma proporção entre aquelas rotações de entrada e saída é a mesma proporção matemática entre os dentes. Então, a relação de transmissão ela vai ser calculada com a quantidade de dentes. E Z é a letra que a gente usa para representar a quantidade de dentes, tá? Que vai ser a quantidade de dentes da saída dividido pela quantidade de dentes da entrada. Porque olha só, na montagem 1, tá, entrou 1 volta e saiu 3 voltas. Então, ela vai ser uma relação olha ali, uma relação 1/3. Quando a gente fala o número da relação de transmissão, a gente está querendo dizer a proporção entre a rotação de entrada e a rotação de saída. Né? O primeiro vídeo, a montagem 1,
a hélice rodava mais. Era uma ampliação de rotação. Então, entrava uma volta, saía 3. Com esses números de dentes que a gente tem, com o 24 e com o 8, a maneira da gente arranjar eles para que resultem na fração 1/3 é 8 sobre 24, que é 8 é o de saída e 24 é o da entrada. Então, essa relação I igual quantidade de dentes da saída sobre quantidade de dentes da entrada, essa aqui tu precisa fazer um cartaz, né, coloca numa folha na parede, porque não pode ter confusão nela. Isso quer dizer o quê? É uma relação muito simples e tem duas opções para tu fazer confusão. Ou colocar o correto, que é a saída sobre a entrada, ou o inverso. Só tem essas duas opções. 50% de chance para cada uma. Então não pode errar, não pode se enganar, vai dar problema, um problemaço. Tá? Então, na montagem 1, a relação de transmissão é 1/3. E é assim que a gente lê, assim que a gente fala essa fração, 1/3. Quer dizer que entrou uma volta e saiu 3. Bom, e na montagem 2, a equação é a mesma. Tá? Saída, quantidade de dentes da saída, ó, saindo com a grande, 24, sobre, dividido, quantidade de dentes da entrada, 8. Vai nos resultar em 3/1. Então, na montagem 2, a relação de transmissão é 3/1. Entrou 3 voltas e saiu uma volta. Tá? É isso. Então, olha só. Essa aqui é a nossa relação, né? Se a montagem 1 era uma relação 1/3, né, que era 8 sobre 24, falando de dentes, né, na montagem 1, vai olhando as anotações. 1/3, que era 8 sobre 24, saída sobre entrada. Essa mesma fração 1/3, na montagem 1, está falando da rotação de entrada e da rotação da saída. Foi uma volta na entrada e 3 na saída. Então, aqui tem que prestar atenção. A quantidade de dentes, a equação pela quantidade de dentes é saída sobre entrada. A equação pela rotação N, tá? A letra N a gente usa para dizer rotação, tá? É a rotação de entrada sobre a saída. Isso também não pode confundir. Assim como não pode inverter aquele, não pode inverter esse. Ponto final. Tá? O que a gente pode jogar, né, ou alterar ordens com essa equação aqui da rotação? Tá? Se por acaso, o que eu posso fazer? Ó? Calculei a relação de transmissão pelos dentes, pela quantidade de dentes. Tá? E aí eu sei a rotação de saída que eu quero. Tá? Eu sei a rotação, por exemplo, eu preciso alimentar uma máquina com a rotação de, sei lá, 900 RPM. Tá? E eu tenho a relação de transmissão. Multiplica e vê qual a rotação que eu preciso ter na entrada, tá? do engranamento, né? Daquele redutor ali. Bom, e eu posso também calcular a rotação de saída. Assim, já calculei a relação de transmissão com a quantidade de dentes. Ali cortou um pouquinho embaixo. Então, bueno.
acho que eu consigo mudar isso agora. Espera aí. Peraí. Não, não é aqui. Ah, vai ter que ficar assim agora. Tá mudando o zoom. Vai ficar. Ah, perdão. Vai ficar. Tá, então aqui é a letra I aqui embaixo, tá? Então assim eu posso calcular a rotação de saída. Ah, eu tenho já a relação de transmissão, o I, e eu tenho ali um certo motor que foi acoplado, né, na relação da entrada, na rotação da entrada, eu vou calcular a rotação da saída, tá? Então, voltando ali para onde a gente estava calculando e anotando. Vamos colocar aquela equação na rotação para ver se fecha, para ver se dá certo. Tem que fechar. Se a montagem 1, a relação é 1:3, com quantidade de dentes, com a rotação, com as rotações, tem que ser a mesma. O resultado tem que ser o mesmo. A relação entre aquelas duas rodas é 1:3. Então, seja calculando por quantidade de dentes, por rotação, a relação é 1:3. Então, se ela entrava uma volta e saía 3, ó, entra 1, tá ali em cima, 1, sai 3, aqui, então tá aqui, ó, rotação de entrada sobre rotação de saída, entra uma volta, sai 3, fechou? E na montagem 2, a relação é 3:1, entra 3 voltas e sai uma. Então, que nem nessa equação aqui, ó, entra 3, sai uma, a relação é a mesma, 3:1, tá? Bom, na aula passada, a gente falou sobre potência. E isso vai estar aqui também. E a relação entre potência, rotação e torque era qual? Multiplicação, né? Potência sendo o produto, a multiplicação de torque e rotação, tá? Detalhe, aqui nesse exemplo, eu não vou usar unidades, tá? Eu não vou falar de watt, de CV, de HP, de RPM, de Newton metro, não vou usar unidade nenhuma. Porque é apenas um exemplo do raciocínio da proporção. Nos cálculos, sempre tu vai usar. Tá? E eu estou dizendo isso por quê? Porque dependendo da unidade que vai ser usada, não é só multiplicar uma pela outra, torque e rotação, que vai dar a potência na unidade que tu quiser. Tá? Tem que fazer alguns ajustes ali para dar as unidades certas. Por exemplo, se eu quero usar o torque em CV e a rotação em RPM, eu preciso botar um outro número para fechar a proporção e dar... Peraí, eu errei. Se eu quero usar o torque em Newton metro e a rotação em RPM, que são as mais usuais, querendo que dê o resultado em CV, eu preciso colocar um número de ajuste para que essa proporção feche ok. Tá? Então, para não entrar nesse detalhe do número de ajuste, a gente não vai usar unidades agora. Vamos pensar unidades imaginárias, né? Quando a gente fala potência, unidade de potência, uma unidade virtual só para a gente fazer a proporção. Ok? Importante. Então, vamos pegar um exemplo de potência de 20, tá? 20 unidades de potência, tá? A unidade não importa. Certo.
obedecendo a equação ali de cima, a relação entre elas. Ou seja, se eu vou ter, nesse exemplo aqui, potência 20, o produto, a multiplicação entre o torque e a rotação tem que dar 20. Ou seja, como exemplo, se eu tiver torque 1, a rotação vai ser 20. Se eu tiver torque 2, a rotação vai ser 10. Essa multiplicação tem que resultar em 20. 4 e 5. Se eu tiver torque 40, a rotação 0,5. E assim, para quaisquer números infinitos, que o produto deles dê 20. Tá? Sem pensar em unidades, tá? Só entendendo a proporção entre torque e rotação para uma mesma potência. Vamos lá. Então, chegamos até aqui. Montagem 1, relação 1 para 3. Montagem 2, relação 3 para 1. Seja por cálculo com quantidade de dentes, ou seja, por rotação. Tá. Então, olha só. A montagem 1... eu fico apontando para a tela. Eu vou usar o mouse aqui. A montagem 1... a rotação ampliava, né? Em relação à entrada, a rotação saía maior. Se a rotação sai maior, o torque é o contrário. É o que a gente acabou de ver na tabela das proporções. Para manter o mesmo produto, que no exemplo ali era 20. Né? O torque foi aumentando e a rotação foi diminuindo naquelas multiplicações. Então, se a rotação amplia, na montagem 1, se a rotação amplia, o torque reduz. Tá? Na montagem 2, se a rotação reduz, o torque amplia. Assim. Certo? Observando as proporções da primeira linha aqui, dessa cinza, para a segunda. A rotação diminuiu em qual proporção? Dividido 2. Né? Não, a gente tem que pensar em vezes e dividido, tá? Não é mais e menos, tá? Olha só, a rotação de 20 para 10, 20 dividido 2, 10. E o torque de 1 para 2 vezes 2. Então, eles vão ser inversamente proporcionais. Se a rotação sai dividida por 2, o torque sai vezes 2. E assim em todos, da primeira para a terceira linha. Ó, de 20, rotação de 20 para 5 é dividido 4. E o torque de 1 para 4 é vezes 4. É só isso. Tá? É simples. Lembrando, sem pensar em unidades por enquanto ali. Tá? Muito bem. Então, entendido, né, torque e rotação, da montagem 1, ó, vamos dar o play aqui. Ó, a rotação ampliou, né? Foi uma aqui, faltou um pedacinho no fim, mas é isso aí, ele fecha, ok. Na montagem 1, a rotação ampliou, né? Saiu maior. Então, a primeira coisa que dá para dizer, se eu perguntar, e quanto ao torque na montagem 1? Mesmo antes de saber números, se a rotação sai maior, tu já sabe que o torque sai menor. Né? E na montagem 2, onde
a rotação sai menor, né? Eu dei 3 voltas na entrada para sair uma. A rotação saiu menor. O torque sai maior, tá? Em relação ao da entrada. No caso, era a minha mão ali fazendo o movimento. Mas seria um motor, por exemplo, tá? Então, a montagem 1, a rotação sai vezes 3 e o torque sai dividido 3. Na montagem 2, a rotação sai dividido por 3 e o torque sai vezes 3. Muito bom, né? Vamos lá então, ó, voltando ali na prancha de cálculo. A gente concluiu, né, e viu que na montagem 1 o torque reduz, ali embaixo, ó, o torque reduz, e na montagem 2 o torque amplia. Em qual proporção? Em proporção inversa ao da rotação. Se a rotação entra uma volta e sai 3, o torque entra 3 unidades de torque e sai 1 unidade de torque. Tá? E na montagem 2, se a rotação reduz, ó, entrou 3 voltas e saiu 1. O torque ampliou, entrando 1 unidade de torque, saindo 3 unidades de torque. Bom, a relação de transmissão, o I, se eu vou usar ela, se eu vou fazer ela calculando pelo torque, agora, ela tem que dar o mesmo, na montagem 1, tem que dar o mesmo valor, 1 para 3. Tá? Com esses números aqui, ó, entra 3 e sai 1, como é que eu posiciono eles para chegar em 1 para 3, 1 terço? Então vai ser, ó, esse aqui, ó, saída sobre entrada, com o torque, tá? E na montagem 2, que a minha relação de transmissão é 3 para 1, ó, mesma coisa, 3, aqui o 3 para 1, tá? Essa é a organização. Então, as nossas equações ficaram, o início é essa daqui, tá? Na maneira que a gente trabalha, sempre vai ter quantidade de dentes, tá? Então, quantidade de dentes da saída sobre a quantidade de dentes da entrada. Por rotação, rotação de entrada por rotação de saída. E suas variantes, né? Aquele trato matemático. Se eu quero calcular esse aqui, eu passo o outro que está dividindo, passa multiplicando. Né? Se eu quero calcular esse aqui que está dividindo, passa multiplicando. Ou esse aqui, me perdi. Troca esse aqui para lá, esse aqui para lá e resulta nesses arranjos aqui, tá? E para o torque, bom, saída sobre entrada e com as mesmas, daí que eu estou na frente, aqui, ó, tá? Com as mesmas possibilidades, tá? Se eu já calculei a relação de transmissão, tá? E eu sei o torque de entrada, eu quero saber o torque de saída, uso essa equação aqui. E, bueno, também a equação por quantidade de dentes também tem as suas variações, né? Pode acontecer de já ter a relação de transmissão por exemplo, calculada por rotação e sei a quantidade de dentes da entrada e quero saber quantos para saída, enfim, dá para todas essas daí, ó, tá? Dá para usar todas elas. Bom, então isso é relação de transmissão. Onde que a gente vai usar? Tá? Onde que se usa, né? Porque correntes
a gente não chega a ver aqui no técnico, mas se alguém quiser conversar sobre, me pergunte. Então, em engrenagens, que é, por exemplo, esse aqui que a gente viu dos vídeos, né? Eram rodas dentadas para engrenamento direto. A gente calculou a relação de transmissão a partir da quantidade de dentes, né? E é assim. Com corrente, tá? Transmissão por corrente, essa aqui corrente de rolos. Também é por quantidade de dentes das rodas, né? Que elas não estão em contato, a corrente faz o contato. Também então, por quantidade de dentes. E na transmissão por correia, tá? Não tem dentes, né? Na correia lisa. Tem correia que tem dentes, mas não é o que a gente vai ver. Na correia lisa, a relação se dá pelo diâmetro das polias. A maneira de calcular tudo aquilo que a gente viu aqui, né? A quantidade de dentes da saída sobre a entrada, né? Aqui, ó, por exemplo, na transmissão na transmissão por correia, aqui, ó, a única diferença é que onde tem Z vai ser D, ou o símbolo do diâmetro, tá? Saída sobre a entrada, e toda a conversa é a mesma, certo? Então, é assim. E é isso, tá? Revê as anotações, refina, olha o vídeo de novo, reaprende, tá? Que logo a gente vai fazer alguns exercícios e logo a gente vai fazer uma associação, porque aqui só tinha um engrenamento. Na sequência a gente vai fazer sequência de engrenamentos. Aguarde.